Ho, 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 meus caros, Jesus nasceu e ainda estamos na semana do Natal. É isso mesmo, eu sou muito empolgado. Eu continuo aqui com os meus enfeites minimalistas, na verdade são só enfeites que eu roubei da caixa de Natal, fazendo meu malabarismo, porque Jesus nasceu, meus caros. É isso mesmo, eu continuo muito feliz, né? E vamos continuar falando sobre o Natal. Porém, hoje é um presente que eu dou para vocês. Vocês que vivem os relacionamentos, vocês que estão com saudade, meu senhor, minha senhora, de falar sobre relacionamento, que é o que vocês mais gostam. Então, hoje eu vou falar sobre os pequenos gestos de amor. Ah, que bonito, que bonito. Já está inspirado? Tô claro, é Natal. Quem é que não está inspirado no Natal? Não é mesmo? E o que acontece? Vou falar sobre isso porque tem tudo a ver com o nosso tema. Né? Como eu disse, esta semana eu estou aqui para falar sobre a sua transformação interior, para você pensar na sua realidade. Na semana que vem eu vou começar a falar sobre essa questão de ir para fora, as metas do ano, da realização externa. Tá? Primeiro a gente lembra a diferença entre agir e agitar-se? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é diminuir a sua agitação nessa semana para depois te ajudar a agir. Eu espero que até aqui eu tenha sido bem eficiente. Tá? Ontem eu falei sobre esperança, na terça-feira eu falei sobre Natal ser trégua, na segunda-feira eu falei sobre como, como lidar com seus pais no Natal, e hoje eu quero falar principalmente sobre relacionamentos dos pequenos gestos de amor. E por que eu estou falando isso? Qual que é a relação disso com o Natal? O que a gente tem que pensar é o quê? Eu usei esse argumento no vídeo anterior. Cristo nasce pequeno. E assim como Cristo nasce pequeno, assim como toda aquela promessa do grande rei dos reis que viria no seu cavalo de fogo, ia julgar todo mundo, entendeu? Ia acabar com quem é ruim, finalmente os humilhados seriam exaltados, exaltar quem é bom, quem foi humilhado, enfim. Assim como isso não aconteceu, e Cristo nasceu pequeno, e como um homem teve que ser alimentado e crescer, também o nosso amor tem que ser assim. Se o amor nasce pequeno como uma criança, e a grande promessa de salvação vem com essa fragilidade, o que nós temos que pensar é que o nosso amor, ele também nasce em uma fragilidade. Ele também é muito frágil, ele é muito fácil de se desfazer, entende? Um exemplo que eu vou dar para vocês, talvez seja um pouco pesado, mas é um exemplo que me veio aqui na cabeça e eu acho que vale a pena citar. Eu e a Paula tivemos o Joaquim, o Inácio e o Bento. Entre o Inácio e o Bento, nós tivemos 2 perdas, tá? Vou botar entre aspas. Né? Porque eu acho que quem teve filho, mesmo que seja por uma semana, mesmo que seja por um dia, não perdeu, né? É a frase que eu sempre uso, nada se perde ao amar. Bom, e vocês em 2026 vão escutar muito essa frase ainda. Mas enfim, e eu lembro que no primeiro aborto espontâneo que a Paula teve, teve como é que o pessoal chama? O expulsivo, que chama, né? Que é o momento em que acaba saindo o saco gestacional. E saiu, a gente conseguiu ver. E era menor do que minha unha. Era menor do que isso daqui, ó. Tá? É menor do que isso aqui. Então, ou seja, um ser humano, no começo da sua vida, é menor do que uma unha. É muito pequeno. Quem tem filho sabe, e quem abaixa aqueles aplicativos. Ah, qual que é o tamanho do seu filho? E é filho mesmo, tá? Não vem falar de feto, tá bom? Não vem com descrição biologicismo pra cima, não. É um ser vivo. O ser humano nasce do tamanho de um gergelim. Tanto que a gente chamava o Joaquim de gergelico. Porque ele era um gergelinzinho. É aquele tamanho que é o ser humano. Então, nesse sentido, Cristo, quando nasce, obviamente, ele já tinha passado por essa fase dentro do seio materno, não é mesmo? Então é muito frágil. É muito pequeno, é muito frágil. É imperceptível. Quase imperceptível. Mas dentro daquele gergelim, né? Dentro daquele saco gestacional que eu vi, tinha lá meu filho. Que hoje está lá em cima. Né? Então hoje eu sou pai de 5 filhos, né? 3 aqui na terra e 2 lá no céu. A gente até deu o nome, né, de José e Maria, né? Eles estão lá no céu. Mais um motivo para eu ter que ser bom nessa vida aqui, porque eu tenho que chegar lá para conhecer esses 2 filhos, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, o que acontece então desta fragilidade do amor, nós temos que prestar atenção nisso. E esse vídeo, a minha intenção aqui é falar dos pequenos gestos de amor, exatamente por isso.
os pequenos gestos de amor, os pequenos movimentos. Para um ser vivo que é um gergelim, se ele aumentar 1 centímetro, cara, é muita diferença. Para você que tem 1,50 m, 1 centímetro, desculpa, também faz diferença, não faz? Mas a questão é isso. Nós temos que acreditar que se sou fiel no pouco, ele me conferirá mais. Se no pouquinho eu vou alimentando, eu vou acabar crescendo. Então pense nisso, Cristo nasce pequeno, assim como o amor nasce pequeno. O que acontece é que se o amor nasce aos poucos, nós não podemos subestimar os pequenos gestos de amor. Veja, se você já passou pela experiência de se apaixonar, você sabe como é que é. O quanto é impactante, emocionante, né? O sentimento que você está, né? Depois dos 18 anos é mais arrepio, você fica ali, quando a pessoa está quase encostando em você, o primeiro toque de mão, o primeiro beijo. Veja, hoje você está casado, dá um beijo na esposa, segurar a mão dela, às vezes até aqui em casa rola essa, né? Larga, a mão tá quente hoje, pelo amor de Deus. Isso aqui... Não tem mais esse frisson, né? Vamos dizer assim, palavra bem antiga. Não tem mais isso. Mas no começo você vê que aquele olhar, o olhar que demorou mais de 3 segundos, você sabe essa regra, né? Demorou mais de 3 segundos, tem alguma coisa aí. Ninguém fica parando mais de 3 segundos. Pensa comigo. 1, 2, 3. Meu pai, uma puta de uma olhada. O olhante na sua academia, quando ele olha para você, faz diferença. Então, se o amor nasce pequeno, a gente não pode subestimar os pequenos atos de amor, entende? Não podemos subestimar, porque nós temos um problema aqui. A gente tem que entender que normalmente a gente pensa o amor como grandes rompantes amorosos, como grandes atitudes. Então, o cara não é romântico. Eu tenho um... Cara, hoje com 41 anos, eu tenho um saco, eu tenho um ranço, era essa palavra que eu queria lembrar, eu tenho um ranço de pessoas do romantismo. Ai, ele não é romântico. Ai, ele não faz declarações de amor. Isso daí é uma ilusão que você botou na sua cabeça, que acredita que o cara que é romântico está te dando alguma garantia. São provas de amor. O romantismo é alimentado por sua insegurança. Meu Deus do céu, né? Eu saí do romantismo para o brutalismo. Se isso daqui fosse uma aula de arquitetura, eu saí do barroco para o brutalismo. Muitas vezes é isso. Mas ele não é romântico. Eu queria que ele fosse romântico. Eu queria que... E aí o romantismo sempre vê uma coisa muito efusiva, entendeu? Eu queria olhar para o meu marido, olhar para minha esposa e o coração bater diferente. Eu não quero isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu vejo essa mulher todo dia. Se toda vez que eu olhar minha mulher... Você tá louco, entende? Você tá doido. Então o que a gente tem que levar em consideração é que a gente fica nessa expectativa dos grandes rompantes do amor, o amor é deles. Não é. Mais barulho faz uma árvore que cai do que 1000 árvores que crescem. E qual é a árvore saudável que cresce? E ela cresce silenciosamente aos pouquinhos. O amor, ele cresce no silêncio dos pequenos atos. O amor conjugal, ele não cresce na hora em que tem um rompante, na hora que ele compra um diamante, às vezes dá uma crescidinha, né? Assim, na hora que a gente vai lá, né? É nos pequenos atos, como você, o maridão, que não dura mais de 1 minuto e meio. É um pequeno ato, né? Já foi um grande ar, já foi uma maratona, hoje é só 1 minuto e meio. Jota, se concentra. O amor não vai existir, ele não existe por isso, ele existe nos pequenos atos. É naquele café que todo dia seu marido faz para você. É naquele carinho que todo dia você dá, naquele beijo de bom dia, naquele abraço. Naquele abraço que você dá na sua esposa quando ela chega do trabalho. Naquela hora que você olha para sua mulher e fala, não, meu bem, você quer alguma coisa? Quer uma água? Sabe? Você sabe. É naquela hora que você não reclama quando você senta no sofá e fala, pega uma água pra mim. Você fala, tá vendo? Você fala, tá bom, meu amor, eu vou pegar. Entende? É aquela hora em que você pensa em reclamar, você olha pro seu mulher e fala, tá cansado igual eu. Isso aconteceu hoje. Nossa, tá cansado igual eu? Eu falo, não, deixa quieto, isso aqui é tão picuinha. O amor nasce nesses pequenos atos. Porque se você for pensar, a sua vida acontece por pequenos atos. O que é o tempo senão a sucessão de segundos?
Quando você gasta 1 hora, você passa vários micro momentos no mesmo lugar. Você está vendo esse vídeo aqui, já passou de 10 minutos. Faz 10 minutos que você está parado aqui vendo. Mas a vida acontece aí, ó. E falando em Jesus Cristo, o dia que ele for voltar, reza a lenda que é assim, ó. Morreu. Morreu. Então o que a gente tem que pensar é isso. A gente tem que parar com esses grandes roupões. Veja, Jesus Cristo nasce numa manjedoura. Desculpe o termo, nem sei se isso é heresia, mas é ridículo o lugar em que Jesus nasce. É extremamente simbólico, mas cara, ele nasce ali. Deus escolhe nascer numa manjedoura para dar tapa na nossa cara, entendeu? Para provar que tudo aquilo que nós acreditamos, que nós esperamos do amor, que vem num cavalo de fogo, julgando com uma espada, matando quem merece morrer, salvando quem... Não existe isso. O seu amor também vai ser assim. E quando a gente pega até mesmo Jesus Cristo na sua vida pública, quem tem ouvidos, ouça. Quase ninguém seguiu Cristo. E quando seguiram, chega uma hora em que Jesus fala, pô, Cristo, né? Os discípulos chegam e falam, pô, Jesus, mas tá difícil, pô. Aí tu tá complicando demais, né? Tem uma hora que a galera vai embora, assim, né? Porque fica frustrado com Cristo, porque tá muito difícil o que ele tá dizendo. Ou seja, até mesmo Cristo, quando veio pra Terra, ele não convocou a multidão inteira de pessoas. E que ele nasceu pobre, cresceu e virou um grande imperador. Nessa jornada de herói que você ouve, entende? Cristo não é a jornada, como diria nosso querido presidente, né? Ah, minha mãe nasceu analfabeta. O Cristo não está fazendo isso, não é a jornada do herói. Entende? Então, até mesmo na vida pública, até mesmo quando Cristo morre, até mesmo quando Cristo ressuscita, poucos estavam lá olhando. Então, o amor cotidiano também tem isso. Nós temos que olhar, nós temos que prestar atenção para ver os grandes milagres, entendeu? Para ver as grandes transformações. E eu não estou dizendo isso porque eu sou um grande marido. Não, eu estou dizendo isso porque eu quero te ajudar, entendeu? Em consultório eu ajudo muita gente. Por sinal, se você quiser fazer terapia, eu sempre falo isso no vídeo, mas não custa lembrar. Se você quiser fazer terapia, está com problema, eu não consigo ver isso, está com dificuldade, coisa e tal. Aqui embaixo tem um link, marca horário comigo. É só clicar ali e marcar um horário. Ou de 1 hora, e a gente faz a terapia sequencial, 1 hora lá, como sempre. Ou de 1 hora e meia, que é o tal do atendimento pontual. Que você pode só fazer esse atendimento e a gente não se vê mais, ou você pode começar a tua terapia com esse atendimento pontual. Muita gente faz isso. Marca o atendimento pontual, vê como vai ser e depois marca as próximas sessões. E veja, até mesmo em terapia, são pequenos momentos. Tem gente que fala assim, a terapia transformou a minha vida. Certo? Eu acho que assim, eu sou um serviço coparticipativo na ajuda do paciente, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer é assim, a terapia mudou. Mas veja, eu encontrei, se muito, 52 vezes o paciente, 1 vez por semana. Eu não atendo mais de 1 vez por semana. Não um paciente meu, eu atendo 2 vezes por semana. Seria bom porque daí a grana ia ser boa. Mas enfim, não é isso que acontece. Mas você entende? São 52 conversas, são 52 horas de conversa. Se ele vier toda semana, ele não vem toda semana. Então vamos botar aí 40. 40 encontros. Num ano. E às vezes isso transforma. Então, gente, para eu não me perder aqui, no que eu estou argumentando aqui, pense nisso. O amor se constrói nos pequenos atos. E o meu convite aqui para vocês hoje é olhar o seu amor conjugal e pensar nesses pequenos atos. Como que tá? Como que tá esse pequeno ato? Uma vez eu lembro que eu fiz uma palestra sobre os pequenos resgates do cotidiano e eu usei uma analogia que eu quero usar com vocês. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós temos pequenos momentos de luz. O que eu quero dizer? Às vezes você para no semáforo, você olha para o lado, tem uma mulher cantando, feliz. Tem uma senhora cantando feliz. Às vezes você vai andar na rua, você vê uma mãe vindo com o filho, pisando no chão, assim, sem pisar na linha, né? Pisando aqui. E aquilo é um pequeno momento de luz. Aquela mulher no trânsito. Você vê um casal feliz, entende? Você recebe uma mensagem. Você recebe um beijo do seu filho. Hein? Esses dias eu estava no sofá e eu fui ler um livro e aí o Inácio normalmente ele senta no meu colo, do meu lado bem colado, e o Joaquim fica aqui do meu ladinho, né? Eu estava com o livro aqui, né? O Inácio estava desse lado aqui. O Inácio pegou meu braço e botou em volta dele. Isso é um pequeno gesto. É uma pequena luz que faz pá. E assim como o varalzinho ali, né?
de luz, não é mesmo? Que está ali na árvore de Natal, assim como o pisca-pisca está ali na árvore de Natal, são pequenas luzes. Pequenas luzes. E essas luzes, sabe que elas me lembram como se fossem estrelas que criam uma constelação. E como que os homens navegavam antigamente, se não pelas estrelas, pelas constelações? Então se entende que essas pequenas luzes do seu dia a dia são pequenos sinais, às vezes, de alegria que vai conduzir a sua alegria do seu dia a dia. O seu dia vai ficar mais feliz porque temos alguns pontos, mas só vê esses pontos quem está prestando atenção. Só enxerga constelações quem para prestar atenção e fala: ah, eu estou vendo o Cruzeiro do Sul, eu estou vendo as Três Marias, eu estou vendo a constelação, sei lá do que. Enfim, eu estou vendo porque eu quis ver. Então o amor, nós precisamos ver isso no nosso dia a dia. E mais do que ver isso, nós temos que ver porque quem está realizando somos nós mesmos. É como se você pudesse, sabe o João e Maria que vai soltando a comida para poder voltar para casa? É como se você fizesse isso. Esses pequenos atos de amor no seu dia a dia é como se fosse um caminho para você voltar ao começo, voltar para aquela época em que os pequenos gestos eram imensos, voltar para aquela época em que aquele amor existiu. Esses carinhos têm isso no dia a dia. Eles sustentam um amor que existe. Eles fazem com que você volte para casa. Eles fazem com que você retorne. E tinha um amigo meu que uma vez ele falou, ele estava super desiludido, obviamente, e pensou em se matar. E pegou todos os comprimidos e colocou na mão. E ele ia tomar. Ele estava naquele momento de decisão. Então ele estava morando acho que era no sótão, não, no sótão em cima, né? No porão da casa. Ele estava separado da mulher, a mulher estava lá no quarto deles, ele estava lá muito, por causa da separação, ele estava se sentindo muito mal. Aí o filho lá em cima abriu a porta e falou: papai, eu te amo, boa noite. O que você acha que aconteceu? Ele se matou, não tô brincando. Tô brincando. Tá ligado? Pequenos atos de humor quinta série no meio do vídeo, tô brincando. É claro que ele não se matou. Por quê? Porque esse é um pequeno ato. Então o que eu quero hoje é falar pra você como é que estão esses gestos de amor. Esses dias eu estava conversando com um paciente, por sinal, ele falou: pô, Jota, a minha namorada, ela tá incomodada, né? O que aconteceu com ele, né? Em linhas gerais aqui, para não expor o paciente. Ele foi morar sozinho, ele estava morando com os pais, foi morar sozinho, né? E esse tempo que estava morando com os pais, ele conheceu essa namorada, certo? Então ele passava mais tempo na casa dela do que na casa da mãe dele ali, né? Coisa e tal. E aí, enfim, chegou um momento que ele falou, ó, né? Ele tinha passado por uma situação lá, que foi morar com os pais. Aí chegou um momento de definição, ele falou, ó, vou comprar um apartamento. E quando ele comprou o apartamento, o namorado começou a achar ruim. Ah, porque não sei das quantas, porque você tá distante, porque você não tá me dando mais carinho, você não me dá mais bom dia. Coisa... Ela falou, Jota, parece que ela tá trazendo uma enxurrada pra cá, ela tá super insatisfeita. Eu falei pra ele, cara, eu acho que ela está insegura. Porque você morava com seus pais, e em vez de morar com ela, você foi morar sozinho. Ele ficou olhando e falou, nossa, é verdade. E talvez o que aconteça, você morando sozinho, você tá feliz de morar sozinho, você tá morando com seus pais, né? Você tá feliz de morar sozinho. E ela tá estranhando, porque você tá passando mais tempo sozinho do que você passava, porque você não passava tempo sozinho, né? 80% do tempo ele passava na casa da namorada, 20% na casa dos pais. Agora ele tava passando 40% do tempo na casa dele e 60% na casa da namorada. A namorada falou, o que tá acontecendo? Você não tá mais me querendo, você não tá mandando mais mensagem, coisa e tal. Eu falei, escreva mais pra ela. Escreva que tá com saudade. Escreva bom dia. Seja mais carinhoso. Porque você está um pouco mais distante, não por mal, mas você está um pouco mais distante. E ele falou, pô, ideia boa. E até por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, lembrando desse paciente. Então o que eu quero falar para você? Pense nisso. Pequenos atos que você pode fazer hoje. Acabou esse vídeo, faz isso. Acabou esse vídeo, vai fazer agora. E às vezes esse cara, assim, vou te dizer, um exemplo, eu estava conversando com uma paciente, ela falou, nossa, meu marido é muito carente, coisa e tal. Quando eu sento do lado dele, quando ele chega do trabalho, ele quer que eu sente do lado dele. Mesmo seja para não fazer nada, ele fica ali do lado, ele gosta que eu escute ele. Então eu falei, desculpa te dizer, mas todos os homens são assim. Mulheres, um recadinho para vocês, porque eu vejo muito homem sofrer.
Não custa nada, absolutamente nada. Quando você encontrar seu homem, ele tá lá fazendo alguma coisa na cozinha, você passar a mão nas costas dele e dar um beijo no rosto. Cara, mulher dar carinho espontaneamente é muito difícil. Normalmente é o homem. E claro que normalmente, às vezes ele tá com segundas intenções. Normalmente é o homem, dá o carinho, dá o beijo. Fala, minha senhora Jota, mas meu marido não é assim. Eu sei, minha senhora, pode não ser assim. Ah, eu sou super carinhosa com meu marido. Tá bom, eu só estou falando no geral, não tô falando de você. Tá bom, minha senhora? Calma. Mas pode ser o inverso. Você, homem que tá ouvindo isso daqui, cara, dá um carinho, dá um beijo, dá um abraço, dá um bom dia. Entende? Escreve um bilhetinho, bota na bolsa dela. Compra o chocolate. Meu bem, lembrei de chocolate. Meu bem, o que você acha? Esses dias, a minha sogra estava aqui. E a gente estava muito cansado, eu trabalhando até tarde, coisa e tal. Eu olhei para Paula e falei assim, meu bem, vamos sair naquele lugar que você queria falar? O que você queria ver? A gente estava super cansado. A gente foi meio arrastado um pouco. Aí tem que levar o Bento junto, enfim. E depois ela chegou e falou, eu fiquei feliz que você lembrou do lugar que eu queria ir e a gente foi lá, entende? Eu não sou um marido perfeito, mas nessa hora, brilhei, hein? Falei de estrela, eu recebi uma estrelinha. Mas o que acontece é o quê? Insira na rotina os pequenos atos de amor. Assim, e eu vou dizer para vocês, os pequenos atos de amor é como se fosse um WD-40, entende? Numa porta que range. Cara, faz tss, 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 acabou, você não tem mais problema. Começa a fazer isso. Principalmente para vocês, homens, que intimidade, ela tem que estar no dia a dia. Começa a dar um beijo, começa a dar um carinho, segura, né, ajuda, coisa e tal. Insira isso, entende? E faça frutificar. Faça isso porque você ama, não faz isso com objetivo. Eu odeio aquele argumento. Ame seu homem, ame seu homem de forma constrangedora, até ele ficar constrangido e começar a te amar de volta. Eu não gosto desse argumento, porque esse argumento significa o quê? Ame condicionalmente. Ame até que seu marido comece a te amar. Isso eu acho um saco. O que eu quero te dizer aqui, nesses pequenos atos aqui, é faça porque você quer fazer. Porque você ama sua esposa, porque você ama o seu marido. São os pequenos gestos de amor. E claro, insira esse gesto de amor com seus filhos, com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas que você convive. Insira. Entende? É isso que vai fazer uma pessoa educada ajudar uma velhinha a atravessar a rua. É isso que vai fazer uma pessoa educada pegar as frutas da senhora que caiu no chão. Você pega ali as frutas, mas não, o que é isso? E tal. É isso que vai você deixar a pessoa estacionar numa vaga que você encontrou. Entende? É isso, são esses pequenos gestos de amor. Coloque na sua rotina e veja a transformação. Ok? Ok, meu Deus? Estamos combinados? É isso. E antes que acabe esse vídeo aqui, não se esqueça, falando em rotina, falando em gestos de amor, falando nesse tipo de coisa, em breve, do dia 12 ao dia 16 de janeiro, nós teremos a Semana do Bom Senso, em que eu vou abrir as vagas para a segunda turma do Projeto Minha Vida com Bom Senso. É um projeto terapêutico prático. Como funciona o Projeto Minha Vida com Bom Senso? São 3 reflexões práticas. O que é reflexão prática? É um vídeo desse com tarefinha no final. Tá? Então são 3 reflexões práticas de preparação, 4 reflexões sobre reconhecimento, 4 reflexões sobre mapeamento, 4 reflexões sobre abertura de possibilidade e 4 reflexões sobre mudança de postura. Que é o meu método. Reconhece, mapeia, imagina e age. E ao final de cada um desse mês aqui, né, porque é por mês, tem um encontro comigo. A gente encontra, a gente conversa, não é gravado, é um encontro para a gente dialogar, é uma sessão de terapia em grupo. Por isso que é um projeto terapêutico prático, porque eu vou te conduzir para ajudar você a ter mais bom senso na sua vida, vão ter encontros comigo para você ter a partilha e entender melhor como é que está esse processo, e eu tenho certeza que sua vida vai ser mais leve, mais sincera e com mais bom senso. Então pense também nisso, é um pequeno gesto, é só entrar no grupo aqui embaixo, tá bom? E agora, me diga, faz sentido para você? Comenta aqui embaixo, por favor, e compartilha a palavra do bom senso aos corações que precisam. Tá? Não deixe de seguir aqui, não deixe de me acompanhar aqui, que tem muita coisa tá vindo. Veja, até mesmo depois do Natal eu ainda estou falando aqui. Então, de qualquer forma, Feliz Natal! Jesus nasceu pequeno, que o amor que talvez esteja pequeno seja alimentado e fique tão grande quanto a glória de Cristo. Que tal, hein? Coisa boa. Um grande abraço. Tchau, tchau.